Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor do verso 1 até o verso 13. Lá na reunião do Supremo Concílio, o pastor da igreja presbiteriana coreana de Sarang, que é a maior igreja presbiteriana do mundo, que tem 120 mil membros, ele pregou no culto de abertura. Ele pregou, acho que para lá de 1 hora, não foi, Cláudio? Porque ele disse que pegou muito avião. Como eu fiquei um mês sem pregar, eu também quero essa liberdade de poder pregar mais de 1 hora. Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a Escritura, a palavra inerrante do nosso Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, em especial diante da Tua santa palavra. E nesta hora, Senhor, rogamos-te, abra o nosso entendimento. Abra, ó Deus, o nosso coração, para compreendermos qual seja a Tua vontade para a nossa vida e para a nossa igreja. Fala, Senhor, profundamente. Fala de maneira clara. Fala, ó Deus, de maneira prática. Fala, ó Deus, de maneira piedosa a cada coração aqui nesta noite. A começar do coração do Teu servo. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, qual é a missão da igreja? Qual é a razão da existência da igreja? Nós nos reunimos na igreja, ou nós organizamos uma igreja, porque nós queremos ter um contato social, porque é religioso,
Porque nós cumprimos um ditame? Porque os nossos pais querem? Qual é o propósito da igreja? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o propósito da igreja é adorar a Deus. Deus nos elegeu e Deus nos salvou para isso. Nós estamos aqui nessa noite, não é para ver alguém, não é para ver pessoas, não é para nos encontrarmos, nós estamos aqui para adorar a Deus, porque Deus nos criou e nos salvou para isso. Então o grande propósito da igreja é adorar esse Deus que é santo. Mas existe uma consequência dessa adoração. E esse é o tema da mensagem. A grande missão da igreja. E a grande missão da igreja é a missão do Evangelho. É a missão de ir ao mundo e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que Deus nos salvou, para compartilharmos desse Evangelho. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, ele fala do seu próprio ministério, ele fala do seu chamado, que Deus o chamou para pregar o Evangelho. E ao mesmo tempo esse chamado de Paulo é o chamado também da igreja. Embora não sejamos apóstolos, mas também somos enviados, e esse é o sentido da palavra apóstolos no grego, significa enviado. Então nesse sentido, no sentido da palavra, todos nós somos apóstolos, porque todos nós somos enviados ao mundo para pregar o Evangelho de Cristo. Então nessa noite eu quero falar da nossa missão enquanto igreja, da sua missão e da minha missão enquanto igreja de Cristo. Mas eu quero que vocês considerem, em primeiro lugar, que essa missão, ela envolve um preço a se pagar. Existe um preço. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, o Brasil, ele entrou na guerra, e ele enviou muitos soldados, não me vem agora o número exato, mas foram muitos soldados, milhares na verdade, chamados de pracinhas. E assim que o Brasil chegou e começou a subir o Monte Carmelo na Itália, lutando contra os fascistas, lutando contra aquele eixo Itália, Japão e Alemanha, no primeiro contato 300 soldados foram feridos e voltaram imediatamente ao Brasil numa embarcação. Então a missão, existe um preço a se pagar. E veja o que o apóstolo Paulo diz. Veja o versículo de número 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta de dentro de uma prisão. Paulo não estava num escritório bonito, com ar-condicionado, bem iluminado, com uma cafeteira prontinha, quentinha, e Paulo estava ali tomando um café expresso, escrevendo essa carta. Paulo estava dentro de uma prisão. Embora Paulo diga aqui que ele é prisioneiro de Cristo, mas Paulo era prisioneiro de Nero. Paulo estava acorrentado a um soldado romano. Mas Paulo, ele não se vê como alguém que é preso de Nero, mas como alguém que é cativo de Jesus Cristo. A grande razão da prisão do apóstolo Paulo era justamente a pregação do Evangelho. Ele diz aí no versículo 1, eu sou prisioneiro de Cristo. Então Paulo, na verdade, ele se vê preso como homem, mas ele se vê preso em Cristo Jesus, que é a melhor de todas as cadeias. E Paulo diz claramente a razão: eu estou preso, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Paulo foi preso porque Paulo era um pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo, você sabe da história, ele deixou o judaísmo, o farisaísmo, para se tornar um pregador do Evangelho de Cristo. Paulo queria que aquelas pessoas ao seu redor conhecessem, experimentassem, provassem aquilo mesmo que ele provou quando entregou a sua vida a Cristo. A maior alegria de Paulo era ver pessoas entregando as suas vidas a Jesus Cristo. Paulo, ele tinha prazer em fundar igrejas, em plantar igrejas e ver aquelas igrejas frutificando em todo o tempo. Essa igreja de Éfeso,
ela foi plantada por Paulo num grande avivamento espiritual. E Paulo passou 3 anos pregando o evangelho dia e noite naquela igreja, ensinando, consolando, exortando, admoestando cada irmão com lágrimas. Se você olhar para o livro de Atos, capítulo 20, lá tem um relato da despedida de Paulo dos presbíteros da igreja. E Paulo diz assim: por 3 anos eu preguei o evangelho e os exortei muitas vezes com lágrimas. Paulo era um homem apaixonado por missões. Paulo era um homem que amava pregar o evangelho a todas as criaturas. Se você quer ter uma breve síntese do quanto Paulo sofreu e pagou por amor ao evangelho, eu quero te convidar então a voltar algumas páginas. Você está na carta aos Efésios, você vai voltar e vai passar a carta aos Gálatas, e você vai chegar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Algumas páginas e você chegar lá, eu quero que você acompanhe a leitura do texto comigo. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, aqui está o resumo do quanto Paulo sofreu por amor ao evangelho. Eu quero que você preste atenção em cada palavra do apóstolo Paulo. E Paulo diz assim, Paulo está defendendo o seu apostolado, porque a igreja que ele havia fundado não o reconhecia como apóstolo. Então Paulo agora vai mostrar o sofrimento dele por amor ao evangelho, para que quem sabe aqueles irmãos o vejam então como apóstolo. E Paulo então diz assim: vocês são ministros de Cristo, falo como fora de mim, estou usando o argumento humano, Paulo está dizendo. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, isso dá mais de 200 açoites. Fui fustigado 3 vezes com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além de todas essas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Você percebeu o sofrimento desse homem? Por amor ao evangelho? Então eu quero que você entenda que quando nós entramos nessa missão da igreja, existe um preço a ser pago. Quando você é um cristão verdadeiro, você vai pagar um preço por isso. Essa é a grande verdade. Quantos aqui sabem o que nós vamos comemorar no próximo dia 12 de agosto, exceto a Bia, que sabe muito bem, porque conversamos hoje de manhã. 12 de agosto? Alguém se lembra dessa data? É a data em que Ashbel Green Simonton, que empresta o seu nome ao nosso coral, chegou ao Brasil. Ele veio dos Estados Unidos da América. Ele veio depois de ouvir um sermão na capela, pregado por Charles Hodge, um grande teólogo, seu professor. E aquele homem sentiu o seu coração queimando, e ele então se candidatou à junta missionária. Eu quero ir ao Brasil, eu quero pregar aos brasileiros. E ele chegou e começou a se instalar no Rio de Janeiro, e começou a estudar a língua portuguesa. Em menos de 1 ano, ele já estava pregando em língua portuguesa. E eu conheço um americano que ele disse que a língua portuguesa é a língua dos anjos, porque você leva uma eternidade para aprender. Porque é muito difícil, de fato, para eles aprender a língua portuguesa. O inglês é infinitamente mais fácil, o português é infinitamente mais difícil. Mas em menos de 1 ano, Simonton estava pregando em língua portuguesa. E Paulo, então, depois de 3 anos, ele plantou a primeira igreja, a Igreja Presbiteriana do Rio, em 1862. Mas ele estava só. Simonton voltou aos Estados Unidos e conheceu uma bela moça, a Ellen Murdoch. Casou-se com ela e voltou ao Brasil. Assim que eles chegaram ao Brasil, ela ficou grávida. E 9 dias depois do nascimento da sua filha, a sua esposa morreu. E ele deu o nome à sua filha, o mesmo nome da sua esposa, Ellen Murdoch Simonton. Então, seu concunhado veio dos Estados Unidos, Blackford, e ele pediu que o seu cunhado cuidasse da sua filha, para que ele pudesse dedicar à pregação do Evangelho. De tal modo, irmãos, que Deus abençoou tremendamente o ministério daquele homem.
Em 1864, Simonton fundou o jornal Imprensa Evangélica. Em 1865, ele organizou o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro. Em 1867, Simonton fundou o seminário primitivo lá no Rio de Janeiro. E naquele ano, no final de 1867, Simonton contraiu uma febre muito aguda e muito grave. E ele morreu e foi sepultado no então inaugurado cemitério dos protestantes, lá na Avenida da Consolação, ao lado da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Irmãos, esse homem viveu 8 anos. Ele perdeu a sua esposa. Ele passou 8 anos, praticamente 5 anos, longe da filha, pregando o Evangelho. E ele morreu por amor ao Evangelho. E se hoje nós estamos aqui e somos presbiterianos, é porque alguém um dia pagou o preço para estarmos aqui. E eu poderia citar uma lista de homens e mulheres que pagaram um preço muito alto pelo Evangelho que proclamaram. Então eu quero que vocês considerem que quando nós entramos nessa missão, existe um preço a ser pago. O preço que Simonton pagou foi um, o preço que eu pago é outro, o que você paga é outro. Você pode sofrer um bullying na escola por ser um cristão sério. Você pode perder amigos ou uma promoção no trabalho por ser um cristão autêntico. Você pode, quem sabe, ser demitido do seu emprego porque você não quer entrar num esquema, aquele esquema de subterfúgio, aquele esquema por debaixo dos panos, aquele esquema que não glorifica a Deus e todos nós sabemos. O preço pode ser muito alto. O preço pode ser a rejeição da sua família. Eu me lembro na minha conversão, eu tinha um tio que era o tio mais especial do meu coração. Mas quando eu disse que havia me tornado crente, ele nunca mais falou comigo. Foi duro, foi um preço alto, mas esse é o preço que nós pagamos quando nós entramos nessa missão do Evangelho de Cristo. Mas eu quero que os irmãos tenham uma palavra de encorajamento, não num aspecto negativo, mas num aspecto positivo. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele diz assim, versículos 15 e 16. Capítulo 4, versículos 15 e 16, ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se você sofrer como cristão, então não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, se nós sofremos por sermos crentes, isso é uma alegria, é uma honra, é um privilégio. Quando alguém nos bane de um grupo de amigos, porque nós não queremos ir para as baladas da sexta-feira à noite, para os embalos da sexta, isso é uma alegria. Quando o grupo de trabalho nos coloca para fora, porque não queremos fazer parte daquelas coisas sorrateiras, isso é uma alegria para nós. Esse é o preço que nós pagamos quando nós realmente vivemos o cristianismo de maneira autêntica. Meu querido, se você não está disposto a pagar o preço, o cristianismo definitivamente não é para você. Se você não está disposto a sofrer por Cristo, o cristianismo não é para você. Porque se Cristo sofreu, nós também sofreremos. E Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo por amor ao Evangelho. Existe um preço a ser pago, considere isso. A segunda lição que Paulo nos ensina nessa passagem é que a missão como igreja, ela tem um alvo. Perceba, tem um preço que nós pagamos, mas tem um alvo para ser alcançado. Toda missão tem um alvo. Nenhum soldado vai para uma missão sem saber o propósito. Ele não pega numa arma, ele não coloca lá munição na arma, ele não coloca o seu cantil, aquele vidrinho de água, ele não vai para uma guerra sem uma missão, ele tem um alvo a ser cumprido. E Paulo, ele traça claramente esse alvo para nós. Olhem para os versículos de número 3 em diante. Paulo diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente.
Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi comissionado pelos apóstolos. Paulo não foi comissionado por um concílio. Paulo, ele recebeu uma revelação direta de Cristo. Quando Paulo estava com aquelas cartas indo a Damasco para prender os crentes, a Bíblia diz que Jesus apareceu a ele como numa grande luz, como se fosse um raio. E Paulo então caiu ao chão. E ali Paulo ouviu aquelas palavras: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Jesus diz a ele mais à frente: Paulo, vá, para que você sirva de testemunho, para que você seja instrumento da minha parte aos gentios de todos os lugares. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando estava num culto na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, o Espírito Santo naquele momento desceu sobre a igreja e ele usou profetas para dizer: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então percebam que Paulo, ele recebe uma missão de Cristo. E a missão de Paulo é pregar o mistério de Cristo. E note que essa palavra, ela se repete por 3 vezes. Versículo 3, Paulo fala do mistério. Versículo 4, Paulo fala do mistério. E versículo 9, Paulo fala do mistério. A grande pergunta é: que mistério é esse? É interessante nós entendermos que na língua portuguesa mistério é tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que é muito misterioso, que ninguém sabe, que ninguém entende. E é interessante porque lá nos dias do apóstolo Paulo, as religiões de mistério, elas ensinavam às pessoas que a salvação vinha por um conhecimento secreto, um conhecimento que poucas pessoas tinham. Mas não é desse mistério que Paulo está falando. O mistério que Paulo está falando, que Cristo revelou a ele, está justamente no versículo 6. Veja, Paulo, ele delineia claramente que mistério é esse. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em outras palavras, a essência do mistério é a união dos gentios com os judeus no mesmo corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. E por que isso é um mistério? Porque isso estava oculto no Antigo Testamento. Embora não estivesse totalmente oculto. Porque lá no Antigo Testamento, a missão do povo de Israel era ser luz para as outras nações. Luz. Só que aquilo não era muito claro para eles. E agora, em Cristo Jesus, essa missão é muito clara. Tanto é que Jesus, quando aparece aos discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Samaria, em Judeia e até aos confins da terra. Em outras palavras, irmãos, o grande mistério que Paulo está pregando é o chamado de Deus aos gentios, para que eles façam parte da mesma igreja. Eu não sei se aqui entre nós há algum judeu de sangue, um judeu cristão. Eu acho que não, pelo menos eu não sei de nenhum judeu cristão aqui. Você é judeu? Cristão. Judeu cristão. Eu não sou judeu. E 99% dessa congregação é de gentios. Nós estamos unidos a Cristo. E estamos unidos aos judeus crentes por causa do Evangelho de Cristo. Perceba, irmãos, nos dias da igreja primitiva, era muito difícil para os apóstolos entenderem que os gentios deveriam fazer parte da igreja. Tanto é que Pedro não entende isso no primeiro momento. E a Bíblia diz que Pedro, ele é designado para pregar aos judeus, e Paulo é chamado para pregar aos gentios. Então eu quero que os irmãos percebam que o alvo da missão de Paulo é levar os gentios eleitos a se tornarem parte desse povo de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E lá no verso 7, Paulo afirma claramente que Deus o constituiu ministro,
segundo a graça de Deus. Deus deu poder a Paulo, Deus deu capacidade a Paulo para se tornar ministro da pregação do Evangelho. Alguma coisa que é bem interessante. O verso de número 7 diz assim: do qual, isto é, deste mistério que Deus me encarregou, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, olha aí, segundo a força operante do seu poder. O que Paulo está dizendo é, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho poder em mim mesmo, mas é o Espírito de Deus que me capacita a cumprir essa missão para a qual Deus me chamou. E essa, irmãos, é a missão da igreja. O nosso papel como igreja no mundo é manifestar a graça de Deus. A mesma igreja que adora é a igreja que evangeliza. É a igreja que vai onde os perdidos estão. Hoje pela manhã, nós saímos numa grande missão, não é, Ruth? Ruth e João. Nós fomos visitar um grupo de moradores de rua que moram atrás de um motel, num terreno baldio. Nós chegamos lá, 8 da manhã. Eles estavam dormindo. O cãozinho alertou a nossa chegada. E nós começamos a tocar alguns cânticos. A alegria está no coração. E logo um senhor despertou, depois uma outra senhora, depois um outro morador e um outro morador. Então nós armamos uma mesa e colocamos um belo café da manhã, pão, leite, café, e algumas caixas com roupa, com toucas e roupas de frio. E eles vieram e tomaram o seu café. E depois que eles tomaram o café, eu pude ter o privilégio de levar a eles uma breve mensagem do Evangelho. E na medida em que eu falava de Lucas capítulo 19, versículo 10, quando Jesus diz: o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que estava perdido. Eu olhei nos olhos daquele homem, Ruth, o seu Roberto, e ele estava em lágrimas. Eles estavam ouvindo o Evangelho da salvação. São pessoas rejeitadas, são pessoas literalmente à margem da sociedade, marginalizadas. Quantas e quantos carros não passam ali naquele trevo da Sapopemba? Milhares de carros. A igreja precisa ir onde estão os perdidos. É verdade que a doutrina da eleição é uma segurança para nós. É uma certeza absoluta que os eleitos de Deus virão à fé. Mas o instrumento para que eles venham à fé é a pregação do Evangelho. Irmãos, eu acho tremendo quando a igreja de Vila Formosa se envolve com missões do outro lado do mundo, sustentando missionários na África, no norte do Iraque, como fazemos com o reverendo Jean. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco. Eu acho isso tremendo. Mas nós não podemos esquecer que missões não acontecem só do outro lado do mundo, mas também do outro lado da rua. Quantos de nós aqui moramos em apartamentos e temos vizinhos de porta que não conhecem o Evangelho? E essas pessoas estão morrendo sem Cristo. Elas estão indo para o inferno a passos largos. E muitas delas não ouviram o Evangelho. Nós estávamos na reunião do Supremo Concílio, cansados. A reunião terminou no sábado, perto da meia-noite já, né, Cláudio? Por aí. E aí eu já tinha falado com o Cláudio: Cláudio, eu preciso voltar para casa, não aguento mais isso aqui. Eu preciso ver a minha família, eu estou desesperado. Aí nós damos uma olhada no preço para fazer a antecipação da passagem. Era quase R$300. Mas aí Deus usa as pessoas na hora certa. E a Bia falou assim para o Cláudio: vai para o aeroporto, que se tiver vaga, vocês conseguem embarcar. Aí nós acordamos, fomos dormir 1 da manhã no domingo. Levantamos às 5, fomos ao aeroporto. Chegamos lá, Deus preparou as atendentes, havia vaga no avião. E ela disse assim: olha, eu não tenho lugar muito bom para colocar vocês. Quando nós entramos no avião, era onde? A porta de emergência, o lugar mais largo que tem. Deus prepara tudo, irmãos.
Quando o avião estava para decolar, sentou-se um comissário, Maurício era o nome dele. E nós pudemos, ao longo daquela viagem, 2 horas de viagem mais ou menos, podemos compartilhar do amor de Deus com um homem solitário, que vive longe da família, que dorme em hotel e que vai de aeroporto em aeroporto, de cidade em cidade. E no final nós o presenteamos com uma Bíblia. Detalhe, ele nunca tinha lido a Bíblia na vida. Ele era um kardecista, um espírita. E ele ouviu, quem sabe, pela primeira vez do Evangelho. Meus irmãos, essa é a nossa missão enquanto igreja. Nós precisamos ir onde os perdidos estão. E nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nós não podemos nos acomodar jamais como igreja. A igreja precisa estender as suas tendas, esticar as suas cordas, sair das 4 paredes. Nós precisamos ir onde as trevas estão, onde os perdidos estão. E eu quero abrir aqui o meu coração à igreja nessa noite. Eu tenho compartilhado isso, compartilhamos isso a semana toda, eu e o presbítero Cláudio na reunião, do quanto Deus tem nos incomodado. Nós precisamos plantar novas igrejas. Nós olhamos para o bairro do Carrão, mulheres de burca, homens com aquelas roupas de muçulmano, como o islamismo tem crescido ao nosso redor. Meus irmãos, nós precisamos ir avante. Nós precisamos plantar novas igrejas. Nós precisamos nos envolver mais com missões, não só colocando os nossos joelhos em oração, não só colocando a mão no nosso bolso, mas também colocando o nosso pé na estrada e pregando o Evangelho. Era isso que Paulo tinha no seu coração. E ele está dizendo, Deus me chamou para testemunhar desse Evangelho de Cristo aos perdidos. Queridos, nós precisamos ter um alvo, e o alvo são os perdidos. O perdido pode ser o seu vizinho de porta. O perdido pode ser o seu parente. Pode ser o seu amigo de trabalho. É ali que você tem que investir, pregando o Evangelho. Em terceiro lugar, a missão da igreja envolve, veja lá, existe um preço, existe um alvo, mas existe um instrumento para desenvolver essa missão. Um preço, um alvo e um instrumento. Olhem para os versículos 8 e 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, veja aí, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, percebam, Paulo, ele se vê como alguém muito pequeno. Aliás, o nome Paulo significa isso, pequeno. E Paulo, ele passa a usar esse nome em detrimento do nome Saulo, que significa Saul, porque Paulo significa pequeno, alguém realmente insignificante. E Paulo diz, eu sou o menor dentre todos os servos de Deus, mas Deus me chamou para ser um instrumento, para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É interessante porque a palavra evangelho é a palavra no grego evangelion, que significa boas novas, uma boa notícia. E o que Paulo tinha para dar àqueles gentios era exatamente uma boa nova, uma boa notícia. Agora notem que coisa interessante. Paulo usa um termo muito interessante. Ele fala das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondável, traduzida literalmente da língua grega, significa pista que não pode ser encontrada. É uma coisa muito profunda, é algo inescrutável, inexplorável, inexaurível. Algo que nós nunca vamos entender na sua profundidade. É a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos capítulo 11, quando ele termina a sua exposição, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, a mesma palavra grega, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis, a mesma palavra, os seus caminhos.
Mas a pergunta é, o que é que Paulo está querendo dizer com essas insondáveis riquezas de Cristo? É como se Paulo olhasse para a obra de Jesus e Paulo fizesse ali um resumo dessa obra. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, Deus me chamou para falar dessa riqueza do Evangelho de Cristo. E o que é que tem nessa riqueza? Nessa riqueza existe perdão de pecados, nessa riqueza existe a certeza da ressurreição, o assentar nos lugares celestiais, a reconciliação com Deus, a paz com Deus, a membresia no corpo de Cristo e o Espírito Santo como selo da nossa salvação. Vejam, irmãos, quanta coisa rica é esse Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos falando de perdão de pecados, nós estamos falando de uma nova vida, de uma vida transformada. Agora eu quero que você note uma coisa interessantíssima nessa passagem. Paulo, ele fala no versículo 10, ele diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra é tremenda na língua grega. Multiforme significa multicor. É como se Paulo estivesse dizendo, a sabedoria de Deus, tem muitas cores, muitas matizes. Se você vai a uma casa de tinta, pensando lá em comprar uma tinta para pintar a sua casa, você vai lá naquele balcão e o cara pega um catálogo, já viu isso? Ele abre aquele catálogo, você fala, meu Deus, quanta cor, o que é que eu vou escolher aqui? Aí tem um tom tal, e aí ele vai, aquele monte de cor, infinitas cores. O que Paulo está dizendo, que a sabedoria de Deus, ela tem múltiplas cores. Ela é tremenda. Eu quero tentar explicar isso para vocês. A sabedoria de Deus na salvação, ela é tanto ordinária quanto extraordinária. Ela é ordinária porque todos nós somos salvos pelo Evangelho. Não existe outro meio de salvação senão pela pregação do Evangelho. Mas a multiforme sabedoria de Deus na salvação também é extraordinária. Sabe por quê? Porque cada um de nós é salvo de um jeito. Vou dar um exemplo. A igreja que eu pastoreei tinha uma família que se converteu, evidentemente. A mulher, o nome dela era Márcia, ela se converteu pelo testemunho de um crente no trabalho. Todo dia ele falava de Cristo para ela e ela se converteu. Ela foi para a igreja, ela fez o discipulado, ela professou a sua fé. Mas o marido dela, irmãos, era durão demais. Quando nós chegávamos na casa dela para fazer reunião de oração, ele ia para o outro quarto, ou ligava o som alto, ou saía de casa. Ele rejeitava de maneira deliberada o Evangelho. Ele era terrível, ele odiava os crentes. Mas um certo dia, a filha mais nova, ela tentou tirar a sua própria vida. E aquilo trouxe uma amargura tão grande ao coração daquele homem, que aquele homem também tentou cortar os seus pulsos e tirar a sua própria vida. E isso foi num sábado à noite. No domingo à noite ele correu para a igreja da esposa. E eu estava pregando, e aquele homem calvo entrou pelo corredor central, assentou-se ali e passou o culto todo chorando, copiosamente. E então no final daquele culto, aquele homem correu para mim, me abraçou e disse, pastor, hoje eu aceitei Jesus como o Salvador da minha vida. Você percebe? Deus salva um de maneira muito tranquila, mas Deus salva outro numa situação totalmente diferente. Deus salvou o eunuco com a pregação de Filipe, lembra? Ele estava numa carruagem, Filipe subiu, deu para ele uma aula de hermenêutica, de interpretação bíblica, e Filipe se converteu e foi batizado. Aliás, o eunuco se converteu e foi batizado. Mas em Atos capítulo 16, nós vemos um carcereiro que estava a ponto de tirar a sua própria vida. E então ele perguntou a Paulo e Silas, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Percebe? Que Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele tem meios para salvar as pessoas. Cada um de nós aqui tem uma história de salvação, eu tenho a minha. Eu era um menino de 15 anos que se converteu num passeio da igreja presbiteriana, através da mensagem de um homem chamado André e Calvo. Ele leu a Bíblia e aquilo falou profundamente ao meu coração. Mas outros aqui vieram em situações diferentes. Cada um de nós foi salvo ordinariamente pela palavra. E cada um de nós foi salvo extraordinariamente pela ação sobrenatural do Espírito. Percebam isso? E o que Paulo está dizendo é, o ponto é,
o meio de salvação é o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho que nós pregamos não é um evangelho filosófico, difícil, argumentativo. O evangelho que nós pregamos não é a nossa denominação, o quão bonito é o nosso templo. Nós não pregamos filosofia, nós não pregamos missão integral, nós não pregamos teologia da prosperidade, dizendo para as pessoas: venham, porque os seus problemas serão resolvidos e você vai ter uma vida feliz. O evangelho que nós pregamos é Cristo, e Cristo Jesus crucificado, que salva, que transforma, que liberta, que purifica o homem, que muda a sua história. Esse é o evangelho que os nossos pais pregaram, é o evangelho de Simonton, é o evangelho de Blackford, é o evangelho dos nossos ancestrais, é o nosso evangelho. Tudo que nós temos que dar a essas pessoas é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa arma para transformar um país, irmãos, não é política, não é força militar, não é filosofia. A nossa força, a nossa arma é a palavra de Deus sendo pregada e testemunhada pela nossa vida diária. As pessoas olhando para nós e vendo que nós somos crentes, e que nós amamos a Deus, e que nós servimos a Deus. Deus pode usar uma mensagem de WhatsApp, Deus pode usar um folheto, Deus pode usar uma mensagem sua no Facebook, no Instagram, no Twitter. Deus pode usar uma mensagem que você manda de Natal. Eu mandei uma mensagem no grupo do meu condomínio no ano passado, dizendo assim: olha, quem gosta de coral atravessa a rua, Rua Arapoca 272. Eu nunca imaginei que alguém viesse, mas para minha surpresa, 2 famílias vieram e ouviram pela primeira vez a pregação do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos usar os recursos que Deus nos dá para testemunhar de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É isso. É para isso que nós somos chamados. Nós não somos chamados para nos assentar em bancos confortáveis, como esse que temos, e ficarmos aqui adorando a Deus domingo após domingo, enquanto os perdidos estão caminhando a passos largos para o inferno. Meus irmãos, é hora de nós nos despertarmos. É hora de nós nos levantarmos. Esse é o momento da igreja presbiteriana. É encantador estar num plenário de 1.400 pastores e presbíteros e vendo o crescimento da igreja presbiteriana, vendo a igreja presbiteriana atingindo os rincões do Nordeste, do Sul do país, igrejas sendo plantadas. Eu encontrei lá um meu amigo de mocidade, que hoje é pastor no Rio Grande do Sul, acabou de plantar uma igreja, depois de 16 anos de trabalho árduo, a igreja presbiteriana de Juí. Irmãos, como é belo ver o Evangelho de Cristo avançando em todos os cantos deste país. E é para isso que Deus nos chama. Esse é o instrumento que Ele nos dá. A palavra de Deus. Não tem outra coisa. É a palavra que converte. É a palavra que ilumina. É a palavra que transforma. Pregue a palavra e somente a palavra. Que Deus os abençoe. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este momento de adoração. Louvado seja o teu nome pela tua palavra pregada aqui nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, que pelo teu Espírito o Senhor nos desperte. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, pelo teu Espírito, coloque em nós um fogo abrasador por missões. Ajuda-nos, Pai, a pregarmos o Evangelho a todas as criaturas, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para o nosso amigo, para aquele que está no avião, no metrô, no trem, no carro, no Uber. Ajuda-nos, Pai, a falar daquilo que está pegando fogo nos nossos corações. Ajuda-nos a falar, Deus, desse Evangelho que um dia nos encontrou e abalou o nosso coração. Deus bendito, aviva a igreja de Vila Formosa, Senhor. Traga sobre ela, Deus, uma visão de missões, de pregação do Evangelho. Que nós, ó Deus, saiamos do nosso conforto eclesiástico para irmos onde estão os perdidos, para testemunharmos aos moradores de rua, aos nossos vizinhos de condomínio, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos da faculdade que estão perdidos em filosofias mundanas e infernais. Ajuda-nos, Pai, a abrir os nossos lábios e dizer que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor sobre este mundo.
Ó Deus, que o Teu Espírito nos dê todas as condições para testemunharmos do Evangelho da graça de Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que venham dias, ó Deus, venham dias de crescimento para o Teu povo neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus, irmãos, cantando o hino 284, um belíssimo hino, uma marcha que nos convida, que nos empolga, que nos desafia a pregar o Evangelho. Aliás, o hino 287, é tempo, o Mestre está chamando. Marchai, marchai, erguendo o seu pendão. Cantemos com alegria.